A paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Marcos McCoy, e quero deixar para vocês uma revelação que eu tive com Jesus Cristo. No ano de 2013 eu estava em santidade, e eu estava fazendo um propósito com Deus sobre a minha vida pessoal. E eu entrei em santidade, jejum e oração. E numa certa noite de 2013 no mês 3, eu me peguei andando aqui na terra, e a terra estava toda devastada. Era muito entulho, muitas pedras, muitas árvores quebradas. As trevas dominavam a terra por completo. A terra estava muito escura. Só existia trovões, as nuvens. Você não via o brilho do sol. Estava muito escuro mesmo. E ventava muito, muito forte. E aquele tanto de árvores caídas, entulhos, restos de casas, telhas, plásticos. Estava muito sujo como se fosse um entulho. Como se tivesse passado uma tsunami e varrido a face da terra. E aí então eu estava andando no pedaço como se fosse um treirinho. E aí eu ia andando sozinho e observando aquilo tudo. E aí eu andando, passou um pouquinho eu vi que tinha um homem do meu lado. E quando eu olhei, este homem estava vestido com uma veste branca. E quando eu olhei para ele eu percebi que era Jesus Cristo. Era o Jesus Cristo com seu todo resplendor dos céus, pois eu pude ver a face dele. Era o mesmo Jesus, filho de Maria, aquele que andou aqui na terra. Pois um dia eu orei para ele, e disse que eu queria ver com os meus próprios olhos a face daquele Jesus. Jesus Cristo, homem que andou sobre a terra, que deu, que pregou os seus mandamentos, que passou lutas e adversidades nesse planeta. E assim foi. Quando percebi, ele ficou do meu lado e não falou nada. E aí eu estava andando sozinho sem rumo. E a partir desse momento eu comecei a seguir ele. E ele não falou nada comigo. Eu continuei a seguir ele. Quando chegou num certo ponto de um treiro, de um caminho que tinha ficado do lado que eu não tinha passado, que não estava muito sujo, muito cheio de pedras, paus e madeiras, ele pegou e começou a subir, e começou a levitar. E assim que ele começou a subir para o céu, automaticamente eu também comecei a subir com ele. Eu fui subindo e só haviam trevas, só nuvens, só raios e ventando muito. E ele subindo e eu subindo juntamente com ele. E ele não falou nenhuma palavra comigo. Quando foi num certo ponto ele parou. Quando Jesus Cristo parou de subir, eu também parei automaticamente. E quando eu parei, um demônio veio sobre mim e me agarrou numa velocidade muito alta. Um demônio de aproximadamente de 300 quilos, de uns 3 metros de altura, muito forte. E ele veio e me segurou, me agarrou pelas costas, e me segurou. E eu comecei a travar uma luta com esse demônio. Esse demônio era muito forte, e eu tentava escapar dele nada. E ao meu lado, logo que eu percebi, que eu vi que Jesus estava um pouquinho mais acima, mas estava prestando atenção nesta briga, e ele só observava. Jesus Cristo só observava essa briga, e eu tentando sair desse demônio, e nessa briga eu usava todas as minhas forças para escapar deste demônio. Quando eu já não estava aguentando mais, eu clamei a Jesus, e quando eu clamei a Jesus, Jesus veio em fração de segundos, pegou esse demônio e destruiu ele com a palma da sua mão. Uma força muito bruta. Jesus esmagou esse demônio de uma tal forma que o sangue dele espirrou em mim. A medula óssea desse demônio caiu na minha face e escorreu nos meus braços. E neste momento, antes de Jesus Cristo esmagar esse demônio, Jesus Cristo falou comigo. Ele disse apenas essa frase. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, apontou o dedo na cabeça e disse, não se derruba demônios, não se luta com demônios ou Satanás pela força do braço, e sim no pensamento, e sim dentro do seu interior. E foi assim que eu derrotei ele no deserto. Assim ele faz com toda a humanidade e não ataca a forma física. Ele vem na mente e começa a trabalhar na mente da pessoa de uma tal forma, que a pessoa começa a entender que é ela que está pensando aquilo. Pois o demônio é muito sutil. Ele faz as pessoas se suicidarem, faz as pessoas entrarem em depressão. Ele destrói as vidas das pessoas. Ele leva o egoísmo, ele leva a inveja para a pessoa, ele traz o sentimento maligno para dentro das pessoas, e assim ele modifica o caráter das pessoas, e assim ele afasta as pessoas a cada dia mais da presença dele, da presença do Senhor, afasta os crentes das igrejas, ele leva a intriga para as igrejas, e assim o amor começa a esfriar dentro das igrejas. E assim, quando Jesus derrotou esse demônio em fração de segundos, ele começou a descer. Não falou nada comigo. Ele começou a descer e eu comecei a descer juntamente com ele. Ele começou a caminhar e eu caminhava ao lado dele. Mas da mesma forma que eu estava do lado dele, mesmo que ele não falasse nada comigo, eu sentia uma paz tão grande. Eu sentia um poder tão imenso. Eu sentia um prazer tão imenso que não tem como eu explicar. Porque eu nunca senti aqui na terra.
Nada podia me atingir naquele momento. A paz, o prazer de caminhar do lado dele era muito grande. Mesmo que ele não falava uma palavra comigo, eu apenas o seguia. No meio daqueles destroços que havia na terra, tinha ficado uma casinha muito humilde que tinha permanecido em pé. Não tinha reboco. Era muito humilde a casa, muito pequena. E ele adentrou essa casa e eu entrei juntamente com ele. Passamos pela sala, e ele continuou andando e foi sentido a um quarto em outro cômodo. E eu fiquei na sala observando aquela casinha pequena. E quando eu senti a falta de Jesus Cristo, eu fui atrás dele. Quando eu cheguei neste quarto, eu percebi que ele estava ajoelhado na cama. Ele estava ajoelhado e num profundo sono, e eu pude observar ele ajoelhado no pé da cama, e num profundo sono e debruçado na cama. Pude perceber uma fina camada de poeira sobre ele, e por um instante chegou uma mulher e me retirou desse quarto. Ela me chamou. Eu comecei a seguir essa mulher. Essa mulher chegou em mim e me disse assim: olha, já está na hora de você partir. Eu olhei para ela e falei assim: não, eu não vou partir. Ela disse assim: está na hora de você partir. Eu peguei e falei assim: eu não vou sair. Eu não vou sair de perto de Jesus. Ela pegou e falou assim: olha, eu não entendo, mas é hora de você seguir o seu caminho sozinho. E assim eu não tive mais argumento. E eu peguei e acordei nesse exato momento. Irmãos, Jesus Cristo me disse. Eu perguntei a Deus qual era o significado de Jesus estar ajoelhado no pé da cama. De uma cama muito simples, de um colchão de palha, que Deus me disse que desde o dia da morte dele, desde o dia da morte de Jesus Cristo, desde o dia da ressurreição de Jesus Cristo não parou nem por um momento. Jesus Cristo não arredou em nenhum momento na presença de Deus, intercedendo por nós, orando por nós, preocupado conosco. E Jesus Cristo não parou nem um segundo de interceder por nós. Irmãos, você acha que a sua vida está difícil, mas se Jesus Cristo não tivesse intercedendo por nós até hoje, estaria muito mais pior. A humanidade já teria se acabado por guerras, por maldade. Irmãos, eu pude perceber que Jesus Cristo estava muito triste com tudo que está acontecendo nesse planeta, nessa terra. Eu pude ver que Jesus estava muito triste, e ao mesmo tempo centrado, equilibrado e focado. Pude ver que ele estava focado, pude ver que ele estava determinado, mas ao mesmo tempo eu pude ver que ele estava muito triste. Ele já não está aguentando mais ver tanta maldade. Ele não está mais aguentando ver tanta igreja fria. Seus filhos estão se perdendo. A boca do inferno a cada dia que passa está mais larga. As portas do inferno estão cada vez mais amplas. Estão caindo muita gente, e está derramando como cachoeira no inferno. Crianças a partir dos 8 anos, dos 7, estão caindo juntamente porque os pais não estão sabendo educar. Não estão sabendo educar os filhos. Estão deixando para as TVs deste mundo educar. Estão deixando o desenho educar. Estão deixando a escola educar os seus próprios filhos. As crianças a cada dia que passa não tem mais aquela pureza. Só tem maldade. A criança hoje ela já conhece o que é pecado. A novela ensina. Os desenhos ensinam. As condutas dos pais ensinam. Hoje tem muitos crentes, muitos pastores, muitos missionários que na igreja têm o céu em seus lábios, mas quando voltam para suas casas eles batem, eles traem a sua esposa, eles espancam os seus filhos, eles trazem a maldade para dentro da sua casa. Pastores que não pregam a palavra, e ficam dizendo que ficam pregando apenas pelo dinheiro. Pastores que não dizem mais sobre a salvação. O que eles pregam é só apenas prosperidades. Eles estão pregando o que a humanidade quer ouvir. Eles perderam esse elo com Deus, esse elo com Jesus Cristo. Jesus Cristo não deixou pregação sobre prosperidade. Ele primeiro disse que primeiro buscai o meu reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Só que hoje os pastores estão dizendo que os membros têm que correr atrás dos seus sonhos, tem que dar X para receber X, tem que vender isso e dar para a igreja porque Deus vai te honrar. Irmãos, Deus não é mordomo, Deus é Deus. Antes que ele te sirva, você primeiro tem que servir a ele completamente. Não adianta você servir a ele meia boca. Então o que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo estava muito triste, e que a vinda dele está próxima e vai pegar muitas pessoas de surpresa. Eu peço que Jesus Cristo tenha misericórdia daqueles que vão ficar. Aqueles que mesmo que vão ficar mais serão sal, porque já desde o início do mundo o seu nome já estava escrito no livro da vida. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, e eu peço que vocês reflitam, peço que vocês orem, peçam perdão pelos seus pecados, orem pelos seus amigos, irmãos e parentes, e peça perdão pelos pecados deles, pois na Bíblia está escrito que você tem que orar pelos seus irmãos, e tem que pedir perdão pelos pecados deles também, intercedendo por eles.